Olá, bom dia a todos vocês. Estamos aqui nesse domingo para falar um pouquinho sobre mulheres independentes, se é possível ser independente e feliz no amor. Então, se você está assistindo a gravação dessa live, ela vai ficar salva no meu canal do YouTube e aqui no Instagram. Você pode avançar alguns minutinhos, enquanto eu vou receber as pessoas, dar as boas-vindas, antes de a gente começar o conteúdo teórico, tá bom? Eu me chamo Luciana Pereira, caso vocês sejam novos aqui no canal. Eu sou contadora, sou mãe da Lavínia, filha do Marivaldo e da Tânia, e eu sou terapeuta, psicoterapeuta transpessoal sistêmica, trabalho com constelação familiar como uma filosofia de vida. Bem-vinda, Dea, que bom ver você aqui. Como é que estão as coisas aí em Palmas? A gente vai fazer uma live aqui agora, né, falando um pouquinho sobre isso. É possível ser uma mulher independente, uma mulher realizada no trabalho e ao mesmo tempo também ser feliz no campo afetivo? A gente, às vezes, pode pensar que não. Eu coloquei uma pequena pesquisa, uma enquete aqui no meu perfil, né, nos stories, e as pessoas votaram que sim, que é possível ter independência, ser realizada no trabalho e ser feliz no amor. Mas na prática a gente não percebe isso acontecendo de uma maneira tão fluida. Bom dia, irmã, bem-vinda, tudo bem? Eu fiz um roteirinho aqui para seguir com vocês, tá? Para eu não me perder. E se você conhece alguma mulher que tem dificuldade aí em fluir na vida afetiva, mas que tem uma realização profissional, convida para assistir aqui a live. Manda aqui no aviãozinho, mas eu também vou deixar gravada, tá certo? Bom, na verdade, assim, eu procurei iniciar a preparação para fazer essa live com uma pesquisa no dicionário Aurélio mesmo, tá? Sobre o que é independência, o que é independente. Olha que interessante o que o Aurélio trouxe a respeito desse conceito, tá? Significado de independente: aquele que não depende de ninguém, que é livre, que age com autonomia, que não se deixa influenciar, que não se deixa submeter aos desmandos de outrem, insubordinado, eles colocaram isso também como sinônimo de independente, liberal, que não se compromete afetivamente. Isso aí, para mim, foi a tamancada na cara, né? O dicionário dizer que independente é aquele que não se compromete afetivamente, sem laços sociais, amorosos ou morais, desobrigado, que pode realizar os seus desejos e ou próprias necessidades monetárias, que possui muito dinheiro e que é abastado. E o dicionário coloca também que independente é a pessoa que tem autonomia, que não se compromete com outra pessoa, que não se submete às suas vontades ou necessidades alheias. É livre para se comportar, para pensar da maneira como convier. Então, assim, é muito forte o que... Oi, Evelyn, bom dia. É muito forte o que o dicionário traz como sinônimo de independência, porque eu vejo aqui muitas crenças limitantes já começando no dicionário, né? E quando a gente vai procurar quais são os sinônimos de ser independente, vem próspero, liberal, desobediente, insubordinado, rico, livre, soberano, separado. Então, assim, é muito amplo você sentir que você é independente. Então, gente, dá uma olhadinha aqui na garganta que já tá reclamando. É muito amplo, né? E a gente traz esse conceito dos nossos pais, principalmente agora eu vou falar da mãe, né? Acaba que a gente volta muito aí, porque a mãe é quem fez, geralmente, na maioria dos lares, aquela base inicial com a criança, né? É a mãe que diz como é que você deve ser, como é que você deve se portar, né? Lógico, tem alguns lares que essas crianças são criadas pelos avós, pelo papai, né? Aquele papai solo que assume a coisa toda, pelos tios, mas assim, via de regra, é a mãe. E o que é que a mãe entende como ser independente? Quando ela fala pra você assim, minha filha, seja independente, não dependa de homem nenhum, não. O que é que ela tá dizendo por trás daquela frase, né? Eu ouvi muito isso. Minha irmã que tá aqui na live, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas assim, a mãe da gente sempre dizia isso, né? Deixa eu tirar esse incenso, que tá bem aqui
na minha cara. A mãe dizia isso, seja independente, Luciana. Qual era a mensagem subliminar que ela estava passando? E que muitas mães fazem por amor, né? Não é por amor, elas não querem ali ferrar a tua vida, não. Elas querem que você seja feliz. Então essas mamães, elas falam assim, olha, não seja como eu. Esse é um primeiro recado, né? Não seja como eu, não. Eu tô aqui sofrendo. Eu não tive acesso a uma oportunidade profissional, a um estudo, né? Faça diferente. Faça o que eu não pude fazer. Essa é uma das mensagens subliminares. A outra mensagem pode ser também: seja como eu. Aquela mãe que já alcançou a independência, já se sente livre, ela pode dizer para você no sentido de: seja como eu, reproduza esse modelo que deu certo. Então, assim, isso tem muito a ver com a história realmente do feminino, né? Do feminino, aí eu vou pro feminino adoecido. Por quê? Aí terei que fazer uma outra live para falar sobre a energia masculina e feminina, mas assim, de uma forma bem pontual, posso dizer para vocês que as mulheres viveram muito tempo, muito, sem ter aqui educação escolar, acesso à educação, né? No passado, as mulheres não podiam estudar. Em alguns países, isso é uma verdade ainda. Né? Tem até um filme que eu coloquei aqui como uma dica, que ele fala sobre isso. Uma garota numa vila de pescadores que ela queria somente estudar e ter uma profissão, e não era permitido na região da África. Então, assim, as mulheres não tinham acesso a um emprego, elas não podiam sequer estudar, imagina trabalhar fora, né? Elas, quando conseguiam trabalhar, elas não tinham uma remuneração digna, ou pelo menos uma remuneração até pareada. Até hoje, a gente sabe que muitas vezes um homem ou uma mulher ocupando o mesmo cargo, a mulher sempre fica recebendo menos, sempre está em desvantagem financeira. A mulher não tinha liberdade de escolher ficar naquela relação ou partir, e muito menos liberdade de ser ela mesma. Então, assim, a mulher, ela foi durante muito tempo tratada como um objeto. Então, ela era vendida, ela era dada pelo pai como um objeto ao marido. Ela sempre tinha que ficar sob a tutela de um homem, seja o marido, seja o pai, seja um irmão mais velho, um irmão. Então essa mulher não tinha autonomia, e a gente traz nos nossos registros energéticos, que fica tudo aqui circulando na nuvem, né? Naquela nuvem energética, essa história. Você pode ter nascido em um mundo onde você sim pode estudar, pode trabalhar, pode ter sucesso, pode fazer suas escolhas. Mas na energia do nosso planeta, da nossa sociedade, esses registros estão todos ali guardados. E eles são acessados. E nossas mães e avós viveram intensamente esse período, tá? Então, esse é o porquê de muitas mulheres indicarem para as filhas: seja independente, né? E a minha mãe, ela trazia, não só em relação à parte, assim, falando um pouco da minha história, ela trazia a necessidade, essa sede de ter voz ativa no relacionamento, essa sede de dizer o que ela queria ou não queria e ser escutada. Então, era muito além da independência financeira, né? Eu lembro que, assim, alguns registros, até me emociona um pouco lembrar disso. A minha mãe, com 30 e poucos anos, procurando emprego na área administrativa e não conseguindo, porque as pessoas falavam para ela que queriam uma pessoa mais jovem. Aquela idade já não era mais aceita para o tipo de trabalho administrativo que ela fazia. Eu me lembro de minha mãe chorar muito, e minha mãe pegar um ônibus para ir procurar e fazer uma entrevista, e ela retornar chorando, né, chorosa, e eu perguntar: mamãe, por quê? O que você tem? E ela falar que as pessoas não aceitavam mais. Então, esses registros ficaram na minha, digamos assim, no meu campo energético, né, nos meus registros do subconsciente da minha infância. E bem-vinda, Mili. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês assistiram a outra live que eu coloquei aqui, da filhinha do papai também. A gente tem, sim,
uma parte, né, que eu coloquei aqui, 25%, que vem do registro da nossa mãe e de todas as ancestrais da família dessa mãe. Gente, se tiver um barulhinho aqui de cachorro, de vozes, enfim, é vida real, né? Estou aqui, pleno domingo, mas o cachorro tá latindo aqui na rua. Faz parte, tá? Uma das características que eu tenho é colocar a mão na massa, independente da gente estar nas melhores circunstâncias ou não. Então, às vezes tem um barulhinho externo, mas não pode impedir que a gente avance. Eu queria até que vocês dessem um retorno para mim se o som tá ok, tá? Quem estiver assistindo pode botar uma mensagem. Então, isso tá enraizado na nossa história, né? Seja independente, e ser independente significa dizer se você quer ir, se você quer ficar, significa chegar para o seu parceiro e ter voz ativa. Por isso esse estímulo tão forte, né, para que você tenha seu trabalho, tenha sua profissão. E eu também acabei passando isso para minha filha. Só que, graças a Deus, o som tá ótimo, né? Obrigada. Graças a Deus, como eu venho desenvolvendo o meu autoconhecimento com a ação, eu venho transmutando isso tudo, tá? Não que não seja importante, mas vamos prosseguir aqui. Então, essa menina, essa mulher que vai valorizar a independência profissional, a gente vai chegar daqui a pouquinho na parte do amor, se isso vai atrapalhar ou não na vida afetiva. Bem-vinda, Lúcia. O que acontece? Essa menina olha para essa mãe com essas duas percepções. Ou essa mãe que ela considera no seu íntimo, né, com todo respeito, mas uma mãe fraca, uma mãe que não venceu, que não tem voz ativa na relação, uma mãe que se submete de maneira vulnerável àquele marido, àquele parceiro, e ela não quer ser assim. Então ela olha até para esse homem e vê que ele acaba sufocando essa mulher. Então essa menina olha para essa mãe e vem a sede de ser independente. Eu quero sim ser independente, eu vou fazer diferente da minha mãe. Ou essa menina olha para essa mãe e diz: eu vou ser retado igual a minha mãe. Minha mãe jogou duro, meu pai, como é que fala, meu Deus? A voz ativa é da minha mãe fala, meu pai cala a boca. Então, eu quero ser essa mulher forte, eu vou honrar isso aí. E ela vai para a independência. Então, o que acontece, gente? Essa menina, essa garota, ela está olhando para quê? Ela está olhando para o masculino. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma parte de energia feminina e outra parte de energia masculina. São dois pedacinhos. Quando eu olho para minha mãe, considerando-a, entre aspas, fracassada, no sentido de não ter tido sucesso profissional, e eu quero fazer diferente dela, eu olho para minha mãe como um feminino doente, como um feminino adoecido, como uma referência de energia feminina vulnerável. Então, eu vou construindo ali um feminino adoecido dentro de mim. E eu não quero esse feminino. Então, o que é que eu escolho inconscientemente? Eu escolhi para a energia masculina. Porque eu olho para o papai e vejo, poxa, é ele que manda na relação, é ele que manda na casa. Eu quero essa força. Isso tudo aqui, gente, que eu tô falando, não é um diálogo que a criancinha tem, não, tá? Isso vai acontecendo como uma percepção natural, uma percepção que vai ficando, ó, guardada aqui no subconsciente da gente, né? No fundinho lá do baú. Então, essa menina olha pra mãe. Poxa, minha mãe tá fraca, não quero viver assim. Ela olha pro pai, eu quero ser forte assim. Eu vou estudar e eu vou representar essa força. Então, ela acaba olhando para o masculino e se identificando, e ela fica lá. Guardem bem essa informação. A mulher independente, quando ela tem dificuldade na vida afetiva, provavelmente ela olhou para o masculino e decidiu ficar lá. Certo? Presta atenção que eu vou desenvolver um raciocínio com vocês. E se estiver fazendo sentido, vocês vão colocando aqui. Ou se tiver dúvidas também, comentários, discordâncias, vão colocando, tá? Perguntas. Então, assim, olhei para o masculino, me identifiquei. E aí eu agarro aquela energia e eu levo aquilo para a minha vida. Então, essa menina começa a estudar. Ela também, quando ela olha para a mãe, aquela mulher que já é retada, independente de forma, assim, ampla,
ela também está vibrando no masculino. E essa filha se olha para ela e se espelha, quer ser assim, ela está olhando para o masculino da mãe e não para o feminino. Então fique registrado aí para vocês que de uma maneira ou de outra, essa mulher que tem sangue no olho para ser independente na vida profissional e na vida financeira, dessa forma tão intensa, ela se agarra ao masculino. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu sou uma mulher que tem um masculino muito forte, muito forte. Como é que você percebe isso, Lu? Então é você ter aquele sangue no olho para construir, vai estudar, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer acontecer, você acaba sendo, de certa maneira, controladora, é liderança, né? Você tem espírito de liderança, essa voz ativa, essa energia do sol, né? Essa energia do brilho, e isso não tem nada de errado. Acontece que tudo depende da quantidade. Lembra do remédio do veneno? Você pode pegar um veneno, tomar um pouquinho, e isso vai ser um remédio, isso vai ser um bálsamo. Agora, se você toma muito, torna-se um veneno. Então, isso acontece. Essa menina olha para a energia masculina e fica lá. Ela precisa, mais ou menos aí no início da adolescência, vamos dizer assim, 10 anos, 11 anos, quando você menstrua, né? Você precisa retornar para a energia feminina. E você precisa ser acolhida pela tua mãe nessa energia feminina, para que você perceba o que é ser mulher. E aquilo se completa. Então, você é uma menininha, você foi para o masculino, conheceu a força e voltou para o feminino, para dar continuidade ao seu processo. Só que essa mulher que traz a independência como bandeira, ela vai para o masculino e ela fica lá. Ela não retorna para o feminino da mamãe. Por quê? Porque esse feminino ela considera adoecido, né? No meu caso, me trazendo como exemplo, a minha mãe sempre falava para mim que ser mulher era ruim. Ela sempre falava que menstruação era uma droga, que fazer um exame ginecológico era péssimo. Tudo de mulher minha mãe achava ruim. Então, assim, ela já tinha esse feminino adoecido, esse feminino vulnerável. Para que eu ia querer voltar para ali? Para que eu ia querer aprender a ser mulher usando aquele modelo, que para mim era um modelo de fraqueza? E eu via a minha mãe sofrendo dia após dia. E não estou falando isso aqui, gente, com julgamento em relação à minha mãe. Estou falando com muito amor, porque a minha mãe foi uma fonte muito rica na minha vida. Inclusive, eu sou muito parecida com ela em muitos aspectos, né? Então, assim, não é uma crítica. Eu estou fazendo uma análise do que aconteceu, tá? E foi por amor. Ela foi assim por amor, né? Por conta da história dela. Então, eu não voltei pro feminino. Eu decidi ficar lá no masculino, porque aquele lugar, sim, ia me trazer o poder que eu queria de não repetir a história da minha mãe. Então eu fui e me formei e estudei, sempre tive essa energia muito forte para a independência. E me tornei uma pessoa independente, uma mulher independente, muito cedo. Bem-vinda, Eliamar. Então, essa ida para o masculino, que traz a independência financeira, é por amor. É para quê? Porque aqui Luciana, que está aqui falando com vocês, foi e ficou, que eu queria me proteger. Eu não queria sofrer. Então essa mulher vai, bom dia, Chuchu. Essa mulher vai e fica. E faz e acontece. Maravilha. Qual é o grande problema que acontece? Que às vezes a gente acaba tendo um impacto negativo na vida afetiva. E por isso você vê muitas mulheres que têm realmente assim um sucesso no trabalho e uma falta de sucesso na vida afetiva, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim ou se vocês se sentem assim. É porque na vida afetiva a gente precisa fluir o feminino. Então, se eu fui para o masculino, fiquei lá ad eterno, eu acabo trazendo uma energia que no relacionamento não cabe. E aí eu vou trazer para vocês agora, destrinchar qual é o efeito disso, o que é que acontece na vida afetiva. E mais pro finalzinho aqui da live a gente vai falar sobre o que é que pode ser feito para resolver isso, certo? Na nossa vida afetiva, e aqui eu tô falando independente se você é heterossexual, homossexual, sempre existe no casal
a polaridade do masculino e do feminino. Dentro da gente tem essas duas energias, o masculino e o feminino. Porém, elas ficam oscilando, ó, é tipo uma dança, você tá ali equilibrando os pratinhos, né? Tem que ter molejo. Então, na vida profissional, massa você levar o masculino, massa você conquistar, fazer e acontecer. Mas na vida afetiva, você precisa vibrar na sua polaridade mais feminina, né? Se for um casal homossexual, digamos assim, duas mulheres, uma vai ser mais masculina e outra mais feminina. E aqui eu não tô falando da aparência, da forma de se vestir, eu tô falando de energia. Sempre tem uma que tem a energia de receber e a energia de preencher e completa. Olha a minha taça aqui. É como se nós, com a energia feminina, fôssemos a taça. A taça recebe. Então, quando essa mulher foi para o masculino e ficou lá, tava massa ser arretadona, tava massa ganhar dinheiro, tava massa construir. Porém, quando vem para o relacionamento, ela não consegue deixar essa energia masculina, ó, baixar. Baixar a bola. Literalmente é baixar a bola, mas não é baixar a bola no sentido de baixar a cabeça e ser vulnerável. Não é isso. É fluir com o feminino. O que é que o feminino traz, gente? Olha as características. O feminino escuta. Vou ler para vocês aqui algumas características. Escuta, paciência, construção, contemplação, sensibilidade, receptividade, suavidade, comunicação amorosa, criatividade, cuidado. Quem me conhece sabe que geralmente minha maneira de falar é assim com o rojão, porque eu falo desse jeito, entendeu? Eu já chego e meu tom de voz é assim. E eu tive que começar a me educar para trazer essa fala que eu tô aqui com vocês. Não é uma educação de forçar, é de aprender a viver dessa maneira, fluir com leveza. Porque o feminino traz isso. Quando eu estou vibrando no feminino, eu não preciso ter aquela pressa. Sabe, eu tenho clientes que me procuram e falam assim, Lu, eu quero emagrecer. Como é que faz? Me hipnotize. Essa semana eu tive um contato aqui no Instagram de um rapaz. Ele falou pra mim que ele tem um problema de pânico. E ele queria que eu hipnotizasse ele, que eu fizesse um atendimento com hipnose. Só que aí eu expliquei pra ele que eu uso a hipnose dentro das sessões. Dentro das práticas, dentro da escuta, é um processo. Eu não trabalho com aquela hipnose que você anuncia, vou fazer uma hipnose e vai transformar a tua vida. Não. Porque a transformação é um processo. E isso é o feminino. Então, se você é uma mulher que percebe que você não tem paciência, sabe aquelas mulheres que, por exemplo, não gostam de cuidar de uma planta, de perceber o crescimento da planta, de perceber a construção de algo, o desenvolvimento. Significa que você está mais nessa energia masculina. Então, eu entro, vamos ver o cenário. Eu vou para a minha vida profissional, retadona, fodona, boto o pau na mesa, como eu falei na outra live, faço e aconteço, ganho dinheiro. Eu chego na minha vida afetiva com essa energia masculina, o que que vai dar? Vai dar merda. Vai dar merda, porque o homem, ele predominantemente, ele flui nessa energia masculina. E aí eu vou falar para vocês que tipos de homens chegam. Então, são dois masculinos se bicando. São dois, não tem uma taça. São dois preenchedores. E vai preencher o que se não tem a taça, gente? Vai jogar água no chão, vai jogar água pro ar. Entende? Então, alguém precisa ter o papel da energia feminina e a outra pessoa da energia masculina. Existem casais que a coisa é invertida. Mas, via de regra, a mulher precisa fluir no seu feminino. E não tem nada em ser fraco nisso. Fluir essa energia não quer dizer que você vai ser submissa, que você vai ser fraca, que você vai ser vulnerável. Não. Mas é realmente ir para o seu lugar. Então, quando a mulher ela tá com o masculino adoecido, ela vai para essa vida profissional. Oi, amiga, bem-vinda, Sica. Ela vai para essa vida profissional nesse masculino e fica lá.
ela fica vibrando o tempo todo. Então, ela vai para o relacionamento afetivo e ela atrai dois tipos de homens, tá? Aquela mulher fodona, retadona no masculino, ou ela atrai um homem que tem um feminino adoecido, um feminino exacerbado. E aí, que tipo de... Eu vou dar um exemplo para vocês. É aquela mulher independente, aquela mulher que tá ganhando dinheiro, que não precisa de ninguém para sustentá-la, ela tem uma autonomia muito grande, mas que atrai homens que muitas vezes não têm uma fonte de renda, tem muito problema com a vida financeira profissional. Às vezes ela acha, denomina que é um homem banana. Vocês já ouviram esse termo? É como se o homem fosse, entre aspas, mais fraco que ela. Então, ela acaba usando a energia masculina dela mais ainda, afirmando: eu preciso ser fortuna, eu preciso ser retadona. E aí ela atrai esse tipo de parceiro. A outra possibilidade é ela atrair os parceiros que são violentos. É aquele homem que tem uma energia masculina também adoecida. Tanto o homem que é assim, esse homem mais fofinho, esse homem às vezes com dificuldade na vida financeira, ele é um homem com masculino adoecido também. E aí o feminino dele sobressai. No outro caso, que tem um homem mais violento, ele tem um masculino adoecido que sobressai. Então, ele vem com agressividade, ele traz um autoritarismo, né? Querer comandar a vida dessa mulher. E aí a gente já vai entrando no mundo dos relacionamentos tóxicos, né? E eu vivi as duas experiências, tá? Eu vivi tanto a questão do homem com o feminino exacerbado, onde eu me sentia aqui no pedestal, a retadona, a fodona, e aquele homem estava aqui embaixo. E eu vivi esse relacionamento com um homem violento, onde estava aqui um bicando o outro com o masculino, despertado, porém, ele com essa coisa da agressividade e violência. O que acontece com essa mulher? Ela vai cansando. Porque viver somente no masculino cansa. E aí, ou ela fica nesse relacionamento agressivo, tóxico, aí já entram outros fatores, como a dependência emocional, uma série de coisas aí que eu nem vou detalhar aqui, precisaria fazer uma live só para isso. Ou ela fica sustentando esse homem, sustentando às vezes no sentido financeiro, no sentido energético, no sentido afetivo. E às vezes ela cansa. Ela fala assim: ai, não dou sorte no amor, né? Só vem, eu tenho um dedo podre, vem aquela coisa toda. E ela cansa, gente. Viver no masculino cansa. Ó, chega o ombro, baixou aqui. Por quê? Eu vou trazer para vocês aqui uma pergunta. Vocês achariam que teria um equilíbrio na natureza, que seria legal viver somente no verão? Imagina que a gente só tivesse o ano inteiro o verão. Aquele sol retado, aquela coisa. Ah, Lu, primeira resposta, né? Ia ser massa, porque eu ia pra praia o ano todo, ia beber, ia ficar passeando. Mas Deus foi tão sábio que ele criou 4 estações. Se Deus fez 4 estações, se ele fez o dia e a noite, é porque a gente precisa das polaridades nessa realidade aqui da terceira dimensão. Então, não dá para ser masculino o tempo todo, não dá para ser energia masculina o tempo todo, né? Yang, 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 sol, sol, sol. A gente precisa da suavidade do feminino, do yin. A gente precisa disso para descansar, gente, senão a gente vira burro de carga. Precisamos das polaridades para aprender a ser flexível, exatamente, Eliamar. E é isso que essa mulher retadona, que tá lá bombando na vida profissional, às vezes não enxerga. Por isso que ela fica sozinha, por isso que ela fica infeliz no amor, em muitos casos, né? A resiliência, exatamente, a resiliência é uma característica do feminino, né? Então, Lu, todas as mulheres que têm sucesso profissional e financeiro estão nesse quadro assim de desequilíbrio do masculino e feminino? Não. Tem mulheres que já conseguem ir lá, fazer acontecer, ganhar essa grana, ter realização profissional, que a gente sabe que inclusive realização profissional não é só através do dinheiro, né? É também o dinheiro.
E elas voltam para a relação com o feminino. E elas conseguem viver de maneira ajustada, tá? Tem mulheres que conseguem, que já estão nesse nível, mas muitas não. Então, quando você vê uma mulher, aliás, respondendo a pergunta aqui da live, oi, Néa, bem-vinda. Respondendo a pergunta da live, ter sucesso profissional e financeiro implica em ter uma vida afetiva ruim, sem felicidade? A resposta é não. Bom dia, meu amor. Não implica, tá? Porém, com o nosso histórico ancestral, muitas mulheres, sim, acabam fazendo uma opção. Bem-vinda, Lil. Acabam fazendo uma opção ou ter sucesso profissional ou ter sucesso no amor. Mas não precisa ter opção. Você pode fluir bem nas duas coisas, tá? E agora, assim, para fechar aqui, essa live é uma live mais curtinha, né? A gente tá em domingo, algumas pessoas acordam mais tarde, outras estão aí fazendo o almoço do dia, né? Então a gente vai ouvindo aqui uma coisa mais leve. Olha que interessante essas dicas que eu tô trazendo. Na verdade, não são dicas, são orientações sistêmicas. Se você sente que você é essa mulher que flui para a vida profissional, que flui no masculino, mas que na vida afetiva não consegue fluir bem, não tem sorte, né? Sorte entre aspas. Eu vou trazer aqui algumas sugestões, algumas orientações. Porém, tem seres masculinos que parece que vêm para testar essa capacidade da gente. Verdade. Esses momentos de abertura dos conhecimentos quânticos podem nos trazer prejuízos emocionalmente falando. Então, Eliamar, o que acontece? Antes de eu trazer as orientações, eu vou falar um pouquinho sobre o seu comentário. A mente da gente, quando ela se expande, ela não volta. Quando você acessa o conhecimento, e pelo que você colocou aqui, de conhecimentos quânticos, eu sinto que você estuda, né? Você se interessa por autoconhecimento, correto? Então, pessoas mal intencionadas podem se utilizar desses conhecimentos. Então, o que acontece? Ai, Jo, bem-vinda, meu amor. Olha o que acontece. A gente vai expandindo. E aí a gente percebe, às vezes, que aquele parceiro que a gente está vivendo, ele não faz sentido em relação ao que a gente está aprendendo. E isso acontece com amigos também. Isso acontece com a nossa família, às vezes. Isso acontece com os parceiros afetivos / sexuais. Olha que situação. Você pode ter vivido, digamos, você ser casada, um exemplo. Poxa, Lu, eu sou casada já há 10 anos, 15 anos. E agora que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre o viver sistêmico, sobre equilíbrio, não faz sentido. Eu vejo que eu não tenho admiração pelo meu parceiro. Eu vejo que ele se aproveita. Quando eu baixo a guarda para viver o meu feminino, ele monta, ele se aproveita. Então, ou esse parceiro vai evoluir também, e aí é um processo, não vai ter o botão mágico de novo, né? Então, através da conversa, através da partilha, através do interesse dele, ou esse relacionamento, ele pode sim ter um caminho para o encerramento. Entende? Começa a ficar pesado, começa a ficar incompatível. Só que a gente está aqui nessa vida para ir se transformando, se trabalhando. É um dos grandes objetivos aqui, a gente se conhecer e se trabalhar. É o autoconhecimento com ação. Então, o parceiro, a parceria, os amigos, eles também estão nesse processo de desenvolvimento. Por isso que, às vezes, fica pesado manter aquela relação, seja de amizade, seja uma relação afetiva, entende? Pessoas altamente sensíveis precisam ter conhecimento sobre como se proteger. Sim, é verdade. Aí já é uma outra questão, né? É a proteção energética também, a gente acaba absorvendo. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois uma live sobre isso da proteção energética, certo? Mas então agora eu vou aqui, quando puder, fale sobre as PAS, pessoas altamente sensíveis. Estamos na era das constelações, o que está sendo abordado tem matrizes nossas. Isso. Pronto, meu amor. Eu vou anotar essa dica, eu vou fazer agora uma série de lives, 2 lives por semana, e eu vou anotar essa dica do que você trouxe aqui, das pessoas altamente sensíveis, sim, tá bom? Vamos para as orientações, né? Se você obrigada pelo carinho, viu? É recíproco, a gente sente aqui
do outro lado, né? É uma troca energética que a gente está fazendo aqui. Então, se você sente que você tem essa questão que eu trouxe aqui na live de hoje, né? Esse masculino exacerbado, ou conhece alguém, qual é o caminho para essa solução? Caiu de paraquedas, ai que massa! A gente sabe que paraquedas é providência do universo, né? Não existe o acaso. Olha só as orientações que vocês podem seguir. Primeiro, é você se perceber no relacionamento. Na verdade, assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para você resolver isso, você precisa fazer um trabalho interno que envolve, primeiro, você se curar em relação ao seu pai e à sua mãe. Porque o pai e a mãe, eles são a energia do masculino e do feminino. Eles são a representação para aquela nossa criança interior. Então, isso aí envolve um olhar para o pai e para a mãe de uma maneira diferente, sem julgamento. Como eu trouxe aqui no início da live, a minha mãe, com todo o amor que ela sentia por mim, pela minha irmã que está aqui na live, ela ensinou para a gente o melhor que ela pôde. Porém, junto com o melhor, não vem só as pedras preciosas, né? Vem aí o joio e o trigo, mas foi por amor. Eu tive um momento de revolta contra a minha mãe. Isso aconteceu nos 20 e poucos anos. Onde eu cheguei a odiar minha mãe. Eu falei, meu Deus, minha mãe me fudeu toda. Minha mãe me ensinou tudo errado. Mas é porque isso faz parte. E depois eu ressignifiquei. E aí eu precisei olhar para minha mãe com muito amor. Infelizmente ela não está viva. Ela já faleceu. Mas isso não invalida porque, enfim, aí vão de crenças, né? Ela está sempre presente e a energia dela está dentro de mim. Independente de religião, nós temos aqui dentro o papai e a mamãe. Então eu fui ressignificando esse olhar, baixar minha bola, olhar sem críticas. E esse mesmo movimento eu fiz em relação ao meu papai, meu painho, né? E fiz e faço, é constante, gente. Eu não tô no 100% não. É igual a carga do celular, ó. Você vai carregando. Só que eu já vi muitos frutos desde quando eu comecei esse movimento e continuo. Então, olhar para aquele homem, olhar para aquela mulher sem julgamento. Ele tem a história de vida dele, ela tem. Eu não trilhei o caminho dela com as sandálias dela, estou trilhando o meu. Então, eu recebo essa vida, eu aceito, porque se eu rejeito, estou rejeitando uma parte de mim. Então, essa é a primeira etapa da transformação. E aí, na segunda etapa, você não vai focar especificamente na tua vida afetiva. A transformação, ela acontece na tua vida de maneira ampla, tá? E aí eu vou dar um exemplo simples. Quando eu vou me reeducando, meu tom de voz eu vou trabalhando. Como eu brinquei com vocês aqui nesse instante. Eu tenho um tom de voz eminentemente masculino, de chegar a falar com potência, com timbre. Quando eu vou exercitando o meu feminino, eu vou trabalhando esse tom de voz. Eu vou respirando antes de falar. Para de ter aquela resposta automática. O outro tá falando e você nem tá ouvindo direito, tu já tá construindo uma resposta. Então respira, paciência, escuta, processa, responde. Quando a gente vai cultivando isso, a contemplação, ouvir mais e falar menos, a gente vai transformando o nosso jeito de ser. Eu jamais vou invalidar minha energia masculina na minha vida profissional. Não. Eu vou agregar o feminino em mim. Isso vai repercutir no meu relacionamento. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para o meu parceiro, mesmo tamanho, de igual para igual, sem sair do pedestal mesmo, gente. Deixar de ser essa mulher chata. Ó, sai daqui, desce, desce. Olha de igual para igual. Não importa se esse homem ganha menos, ganha mais, se esse homem tem bens, não tem bens, é olhar. Não tô falando aqui que você, Lu, dinheiro não é importante. Não, dinheiro é importante sim, é necessário. Mas eu tô olhando a relação afetiva, sexual, é relação entre iguais. Só dá certo se eu tenho essa no meu coração, eu aceito aquele parceiro como igual. E aí, uma outra coisa que você vai ter que eliminar é parar de tratar esse homem
como se ele fosse seu pai, para ele te proteger. Bem-vindo, Franco. Então, assim, aquela mulher que sente que o homem tem que ser uma proteção, esse homem tem que dar conta como se fosse o pai dela, isso também é desequilíbrio energético. Isso também traz um masculino barra feminino adoecido. Lógico que existe um carinho, um cuidado recíproco. Lógico que a gente quer isso. Mas até onde isso a gente não está misturando com o papel do pai e da mãe, entende? Então, assim, a cura dessa situação para que você seja uma mulher independente, com grana, porém com felicidade afetiva, passa por curar o seu olhar para seu papai e sua mãe, passa por trabalhar o seu masculino e feminino e desenvolver essas habilidades. Né? Tem mulheres que não deixam o homem ir para a relação como adultos. Gente, eu já vivi isso, tá? Eu vou falar aqui. Eu já tive um parceiro que ele queria que eu arrumasse a mala para ele viajar. Vou viajar, trabalho, arruma a mala para mim, né? E assim, eu cheguei a fazer algumas vezes, eu brigava, falei assim, essa é uma obrigação tua, mas eu fazia às vezes. Aí eu pegava uma roupa que ele não queria, uma roupa que estava apertada, né? Gente, isso não é viver no modo adulto. No modo adulto, as pessoas cuidam das suas coisas. No modo adulto, em um relacionamento adulto, o homem e a mulher assumem posturas adultas e não de crianças, ok? Então, é desenvolver essas habilidades do feminino, é viver esse processo. E aí, aos poucos, você vai deixando de ter essa saga de ser infeliz no amor. Né? Então, é um processo, é uma construção, seu corpo também vai se modificando, né? E é um caminho muito lindo. Eu quero convidar vocês aqui, antes de encerrar a nossa live, eu vou fazer aqui no perfil do Instagram e do YouTube, no final do mês de julho, um curso gratuito que fala exatamente sobre isso. Vai ser uma jornada terapêutica chamada O Baile, né? E no baile a gente vai olhar para as nossas máscaras, a gente vai olhar para o que a gente está guardando no coração e que está atrapalhando da gente ser feliz, inclusive nos relacionamentos afetivos, tá? Então, quero convidar vocês para participar. Essa semana eu já vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem gratuitamente, ok? E se essa live fez sentido para vocês, se essas orientações fizeram sentido, curtam aqui, ajudem a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E eu agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo nesse domingo de manhã, né? Dedicando um pouquinho do tempo para escutar essas orientações aqui, esse bate-papo gostoso, tá bom? Desejo um domingo maravilhoso. Eliamar, obrigada. A sua dica, a sua sugestão tá anotada aqui, né? Das pessoas altamente sensíveis. Sim, vou buscar encaixar aqui na nossa grade de lives. Obrigada ao Herman, Andréia, ao Franco, obrigada a Flávia, todo mundo que esteve aqui presente, viu? Beijo grande, até a próxima.